Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei Celeste, Espírito Consolador, Espírito de verdade, que estais presente em toda parte e tudo encheis, tesouro de todo bem e fonte da vida, vinde, habitai em nós, purificai-nos e salvai-nos, vós que sois bom. Leitura do segundo livro de Reis. Naqueles dias, Naamã, general dos exércitos do rei da Síria, era tido em grande consideração e estima pelo seu soberano, porque, por seu intermédio, o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Mas este homem, valente guerreiro, estava leproso. Ora, numa incursão, os sírios tinham levado uma menina da terra de Israel, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: Se meu senhor fosse ter com o profeta que vive em Samaria, ele de certo o livraria da lepra. Naamã foi contar ao soberano o que dissera a jovem da terra de Israel. O rei da Síria respondeu-lhe: Vai, que eu escreverei uma carta ao rei de Israel. Naamã pôs-se a caminho, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa, e entregou ao rei de Israel a carta, que dizia: Logo que esta carta te chegar às mãos, saberás que te envio meu servo Naamã para que o livres da sua lepra. Depois de ter lido a carta, o rei de Israel rasgou as vestes, exclamando: Serei eu um Deus que possa dar a morte e a vida, para este me mandar dizer que livre um homem de sua lepra? Reparai e vede como ele procura um pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel tinha rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: Por que motivo rasgaste as tuas vestes? Este homem venha ter comigo e saberá que existe um profeta em Israel. Naamã seguiu com seus cavalos e seu carro parou à frente da porta de Eliseu. Eliseu mandou-lhe dizer por um mensageiro: Vai banhar-te 7 vezes no Jordão e o teu corpo ficará limpo. Naamã irritou-se e decidiu ir-se embora, dizendo: Eu pensava que ele mesmo viria ao meu encontro, invocaria o nome do Senhor seu Deus, colocaria a mão sobre a parte doente e me livraria da lepra. Não valem os rios de Damasco, o Abana e o Farfar, mais do que todas as águas de Israel? Não poderia eu banhar-me nelas para ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas os servos aproximaram-se dele e disseram: Meu pai, se o profeta te tivesse mandado uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais, se ele te diz apenas: Vai-te banhar e ficarás limpo? Naamã desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, como lhe ordenara o homem de Deus. A sua carne tornou-se como a de uma criança, e ficou limpo. Voltou de novo com todo o seu séquito à casa do homem de Deus. Entrou e apresentou-se, dizendo: Agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu confio no Senhor, confio na sua palavra, porque no Senhor está a misericórdia e a redenção. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus veio a Nazaré e falou ao povo na sinagoga, dizendo: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Digo-vos a verdade. Havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias. Quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses e houve uma grande fome em toda a terra, contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidônia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem essas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até o cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo.
Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, Cristo nos mostra que já esperava a rejeição do seu próprio povo, pois o mesmo já havia ocorrido com Eliseu e Elias. E essa rejeição fez com que outros povos, até mesmo nações inimigas, recebessem mais graças do que aqueles dentre os seus. Sem dúvidas, o Evangelho foi muito mais aceito pelos gentios do que por aqueles a quem Cristo diretamente pregava. Mas isso nos leva a pensar em nós mesmos, em como deixamos de lado ensinamentos importantes que venham daqueles mais próximos, que mais nos amam, mas aceitamos conselhos de estranhos que nem sempre querem o nosso bem. Quantos de nós, principalmente na juventude, ao receber um conselho de nossos pais ou de nossos avós, o rejeitamos por acharmos ultrapassado, cafona, ou porque a nossa mentalidade ainda em formação não era capaz de entender o sentido daquelas palavras que vinham de alguém com mais experiência e que nos falava por amor. Se na juventude sua avó, por exemplo, lhe vê escutando uma música repleta de perversão ou futilidades, pode lhe dizer: meu neto ou minha neta, você não deveria escutar isso. Não vai lhe trazer nada de bom, apenas vai lhe aproximar das pessoas erradas. Você certamente pensará: essa velha pensa que estamos vivendo na Idade Média, e vai fazer pouco caso desse conselho. Mas se ao chegar na escola você ouvir um professor de história falar sobre revolução, luta de classes, incentivar protestos políticos por causas duvidosas, fazer discurso contra a religião, você vai achar o máximo. Vai pensar: esse sim sabe o que fala. Bom, graças a Deus um dia a gente cresce e se dá conta de como estava errado. Mas alguns são tão teimosos que persistem no erro a vida inteira. Caem nas maldições das drogas, do ateísmo, da vida desregrada e desperdiçam uma vida inteira que poderia ter rendido bons frutos com coisas erradas, fazendo mal a si próprios e influenciando negativamente os demais. Por que é tão difícil levar a sério aquelas pessoas tão próximas de nós, que com experiência e sabedoria tentam nos inspirar, enquanto cair nas garras do maligno por qualquer discurso sedutor é tão fácil? Isso é uma das consequências da marca do pecado original em nossas vidas. Afastamos as coisas boas e vamos atrás do que é errado. Nosso discernimento é ofuscado pela tendência ao pecado. Peçamos a Deus nesse momento que limpe os nossos olhos e nos dê discernimento, para que saibamos escutar os bons conselhos dos que nos amam e para que possamos também, no tempo adequado, dar bons conselhos àqueles a quem amamos. Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Ave Maria, montanha inacessível ao pensamento humano. Se você escutou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e nos seguir. Que você tenha uma abençoada semana, que Deus acompanhe cada passo da sua vida.